Meu nome é Fausto Oliveira, deixa eu me apresentar primeiro. Vamos falar um pouquinho sobre blockchain, mas de uma forma diferente do que o pessoal vem abordando. Nós vamos falar um pouquinho o que tem debaixo do capô da blockchain. Como é que funciona essa tecnologia? E eu identifiquei essa necessidade porque eu entrei nesse meio através de um projeto que eu realizei em 2017, né? Através de uma mineradora lá no Paraguai. Eu fui fazer esse projeto, fui construir essa mineradora. E a partir de lá, em 2017, eu comecei a estudar sobre o conceito da blockchain, das criptomoedas, e, e percebi que muita gente, até da área que eu trabalho com informática, eu sou engenheiro eletricista, mas trabalho com informática. E eu percebi que muita gente não conhecia o funcionamento e associava sempre a, a coisas ilegais e tal, e não entendia como é que funcionava. E eu comecei a estudar e comecei a ensinar as pessoas, os próximos, e comecei a achar formas fáceis com analogias de explicar o funcionamento. E daí eu montei essa apresentação e venho desde então apresentando em faculdades, em eventos fechados, para mostrar o funcionamento para as pessoas, trazer conhecimento. Então, deixa eu passar aqui o próximo slide. Eu vou deixar aqui meu contato. Eu trabalho hoje numa empresa multinacional, mas tenho uma empresa própria também, né? Já tem um pouco mais de um ano. E qual é a ideia, né, de se montar essa empresa? Eu tenho um sócio, eu tenho dois sócios nessa empresa, e um deles é do mercado tradicional, mercado financeiro tradicional. A ideia é a gente tentar trazer para o mercado de cripto também esse mesmo know-how, esse mesmo robustez que tem o mercado tradicional, trazer mais seriedade para esse mercado. Então, a gente está batalhando aí, está vendo formas de como trazer isso e trazer produtos que possam ser benéficos para esse ambiente. Então, eu vou deixar aqui meu e-mail, se vocês quiserem mandar mensagens, perguntas e conversar, fiquem à vontade, tá? Vamos começar então. Eu vou começar com essa pergunta: por que é tão difícil explicar o que é blockchain para as pessoas, principalmente para pessoas que têm mais idade? Eu tento explicar para o meu pai ou para o meu avô, né, para os meus avós, para vocês que têm. Eu não tenho mais avó, mas quem tem avó é sempre mais complicado para pessoas que têm mais idade entender esse conceito. E eu elenquei aqui algumas questões. Por que seriam tão difícil explicar? A primeira delas é que são necessários conceitos matemáticos e conceitos de informática para poder entender um pouco o funcionamento. A segunda é que requer uma abstração, pois não é algo físico. Você tem que abstrair o conhecimento, né? Outra questão é que é difícil de entender algo por exemplo, que requer uma segurança, só que não tem regulador. É uma coisa descentralizada, então fica difícil difícil você entender algo que você queira deixar o teu patrimônio lá, né? E não tenha ninguém cuidando. E a última coisa que eu elenquei são casos de golpes, né? Que infelizmente causam resistência ao tema. Então, quando se fala de criptomoeda ou de blockchain ou de qualquer coisa nesse sentido, há uma resistência por causa dos golpes e coisas erradas que são feitas com isso, certo? Então, para tratar cada tema desse, primeiro a gente vai usar analogias e exemplos simples, e com isso a gente já tenta matar esses dois primeiros itens, tá? Através da explicação dos conceitos, eu espero que vocês entendam o porquê a blockchain é tão segura e por que ela está tão difundida. E para o último caso, eu acredito que não tem muita solução que não seja a educação constante. A gente precisa, as pessoas que entendem, que sabem como isso funciona, as pessoas que têm boas causas, têm que passar isso para o próximo, têm que explicar o funcionamento e ir desmistificando esse conceito para que a gente tenha um ambiente bem mais saudável. Então, para explicar, vamos entrar direto agora
na palestra. Para explicar o conceito de blockchain, eu vou trazer para vocês 7 conceitos que eu elenquei, que vão traduzir todo esse tema. Primeiro, criptografia. A gente vai falar do conceito de criptografia, vai falar do conceito de redes, que é rede P2P versus centralização. Vai explicar o conceito de software, sistema de código aberto, né, por que ele é importante. Depois nós vamos entrar na função hash, que nada mais é do que uma função criptográfica, né? A gente vai explicar o funcionamento com exemplos. O conceito de bloco, tá? Depois vamos falar sobre mineração e vamos, por fim, finalizar com o conceito de blockchain. Eu usei aqui a blockchain, o sistema de blockchain do Bitcoin, que é o mais famoso, né? O sistema que introduziu aí a blockchain. Não é o primeiro sistema a utilizar o conceito, né? Mas é o sistema mais popular. Então, acredito que fica fácil para a gente entender os conceitos. Tá bom? Vamos começar então, como a gente falou de Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda e é uma moeda que tem criptografia no código para garantir a sua segurança. Então, para entender um pouquinho do conceito de criptografia, nós vamos lembrar do colégio, tá? Quem nunca passou uma mensagem para o coleguinha e na época de colégio e criptografou, na verdade, aquela mensagem, né? Não sabia o que estava fazendo, mas estava embaralhando aquela mensagem usando técnicas simples, né? Uma das técnicas que está no exemplo aqui é você usar, por exemplo, substituir uma letra pela terceira letra do alfabeto anterior, né? Se você quer passar uma mensagem DEF, você substitui o D por A, o E por B e o F por C e você traduz essa mensagem. Aí, se o professor, por exemplo, pegar a mensagem, ele não vai saber o que está escrito, né? E só a pessoa que recebeu a mensagem sabe o código para poder decriptar essa mensagem. Então, o que a pessoa que mandou estava fazendo? Ela estava usando uma regra, né, para cifrar aquela mensagem. Essa mensagem, quando estivesse sendo passada para outra pessoa, ela ficava indecifrável, porque ela não fazia sentido, e só a pessoa que tem o conhecimento da regra para decriptar, ela vai poder entender e vai poder traduzir a mensagem. Então, o conceito de criptomoeda é esse. De criptografia é esse. O Bitcoin, no caso, utiliza a criptografia assimétrica. E o que significa criptografia assimétrica? Significa que você tem duas chaves, duas regras. Uma para cifrar a mensagem e a outra para decriptar a mensagem, para tirar o conteúdo. Eu costumo associar o conceito de chave privada e pública com uma caixa de correio. Tá? Vocês vão entender por quê. O que é uma chave pública, no caso do conceito do correio? Né? Correio, quando a carta está dentro da caixa de correio, ela está, digamos assim, encriptada, porque ninguém consegue acessar a informação que está lá dentro. Para eu passar para alguém me mandar uma carta, eu tenho que passar o meu endereço. Então, isso seria, o endereço da minha casa seria a minha chave pública, que eu posso distribuir para quem eu quiser. Tá? Aí, quando essa carta chega no correio, ela fica dentro do meu correio, ela fica encriptada, ninguém pode ver, e quem pode acessar essa carta somente a pessoa que tem a chave da caixa de correio, que é uma chave privada. Então, eu gosto muito de associar isso, quando eu estou explicando, para a pessoa entender. Quando você fala de criptografia assimétrica, a galera já, putz, criptografia assimétrica, o que esse cara está falando? Mas quando você usa uma analogia simples para entender, porque a gente não quer entender profundamente como funciona uma criptografia, mas sim o benefício que ela traz para entender o funcionamento da blockchain. Então, se a gente entender isso, esse conceito, que é uma chave pública, porque quando você vai, por exemplo, passar a tua carteira lá para alguém depositar um Bitcoin para você, você vai passar a tua chave pública para a pessoa, que é o teu endereço, como se fosse o endereço da tua casa. Ao receber, você vai movimentar esse valor que você recebeu. Ao movimentar, você vai usar o quê? Tua chave privada, que é a chave do teu correio. Certo? Então, na nossa linha de aprendizado, a gente já tem o primeiro conceito estabelecido, que é a criptografia, tá? Que são um conjunto de regras e técnicas para utilizar e cifrar uma mensagem. Vamos para o próximo conceito, que é o conceito de redes.
No conceito de redes, a gente tem, eu trouxe dois modelos aqui, que é uma rede centralizada e uma rede descentralizada ou distribuída. Tá? Na blockchain, para a gente entender, ela usa a rede distribuída, que é essa rede que está do lado esquerdo da tela. Tá? E nós vamos entender o porquê que é importante ser uma rede distribuída. Tá? Num sistema centralizado, você tem um servidor central e tem os clientes. Tá? Digamos que seja um provedor de serviço aí de internet ou qualquer coisa, Facebook, sei lá. Você tem esse servidor central. Caso esse servidor ou servidores centrais eles deixem de funcionar, todos os clientes perdem a conectividade. Tá? Você tem uma cisão da rede e a rede não funciona para ninguém. Então, se caiu o servidor central, a rede não funciona. No caso do sistema distribuído é diferente, tá? Como funciona a blockchain. Você tem cada nó dessa rede, cada ponto dessa rede, ele é tanto servidor quanto cliente. Então, o que acontece? Você perde a conectividade num desses nós, o sistema todo ele continua funcionando, porque você tem o servidor distribuído entre todos os nós da rede. Então, isso é importante a gente ter a noção desse conceito, tá? Então, na nossa linha de aprendizado, a gente tem lá criptografia, ok, já sabemos o que é, e P2P, sistema distribuído, que é o sistema que é utilizado na blockchain. Agora nós vamos para o próximo conceito, que é o conceito de software de código aberto. Se te perguntarem o que é o Bitcoin hoje, você sabe dizer o que é? Bitcoin nada mais é do que um software de computador. Tá? Você pode entrar ali deixei o endereço bitcoin.org, você vai encontrar informações de o paper, né, do Bitcoin, como ele foi concebido, e pode também baixar o código, instalar na tua máquina, analisar o código, ver como ele funciona. Então isso é um sistema de código aberto. Quais são as características de um sistema de um software de código aberto? Ele tem distribuição e redistribuição livre. Então, qualquer pessoa pode obter uma cópia desse código e instalar para poder usar. Ele tem permissão para trabalhos derivativos desse código principal. Então, você pode olhar o código do Bitcoin e você pode criar novos trabalhos a partir desse código do Bitcoin. Tá? Como hoje já existem mais de 2.000 aí, novos projetos, ou criptomoedas, ou projetos associados ao código que foi previamente estabelecido, porque ele é um código aberto. Tá? Ele possui várias fontes de suporte. E o que isso traz? Por que isso existe? Porque como várias pessoas usam, várias pessoas entendem o funcionamento e passam a prestar suporte desses códigos. Tá? E, por fim, a auditoria, que é muito importante. Então, você estando a par desses códigos, estando a par do funcionamento, como ele funciona, você pode auditar esse código e garantir para que ele funcione corretamente. Tá? Essas são as principais características do software de código aberto. Então, nós temos lá na nossa linha de aprendizado a criptografia, P2P e agora o código aberto, que é um software aberto que permite a total auditoria e cópia também. Tá? Vamos para o próximo passo. Agora começamos a dar uma dificultada um pouquinho no conhecimento, que é a função hash, que nada mais é de uma função matemática, que, como no exemplo da sala de aula, que você manda o bilhete e cifra, né? Você, ao invés de usar a terceira letra anterior, você vai usar agora uma função matemática para poder fazer essa característica. Eu gosto sempre de associar a função hash com essa imagem, que é uma imagem de uma impressão digital, porque a impressão digital ela identifica uma pessoa, porém ela não gera uma pessoa a partir da impressão. É uma loucura, né? Mas ela não gera uma pessoa. E assim é um funcionamento da função hash. Você consegue identificar uma informação, mas você não gera aquela informação a partir desse código, tá? Então, na função hash, nós vamos entender aqui 3 características. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, que é bem legal, que são várias informações de entrada, aqui em azul, na esquerda, aí a função hash no meio, e a saída da função hash em verde.
Então vocês podem ver que são várias informações de diferentes tamanhos. E a primeira característica que eu quero salientar aqui da função hash é que diferentes tamanhos de entrada geram o mesmo tamanho de saída. Isso é muito importante, tá? Para dentro do código da blockchain ou do Bitcoin, facilita muito o funcionamento. Então, diferentes tamanhos de entrada geram o mesmo tamanho de saída. Outra, como a gente já falou, ela é unidirecional. Você gera a função hash a partir de uma informação, mas você não gera a informação de volta a partir do código da função hash. Tá? Ela funciona só num sentido. E outra característica dessa função é que você, com duas entradas diferentes, não pode gerar o mesmo código de função. Então, sempre uma entrada diferente tem que gerar um código diferente. Tá? E muitos perguntam, na verdade, tá, mas se eu não consigo gerar informação de volta, para que serve a função hash, então, né? Para que ela serve? Se eu mando, eu cifro uma mensagem e não consigo trazer essa informação de volta. A função hash, que a do Bitcoin hoje é a SHA-256, que funciona no Bitcoin, ela serve para fazer uma certificação da informação. Então, se você tem uma informação digital com vários dados lá, e você gera um hash dessa informação, o que ela passa a ser? Qualquer coisa que você mudar dentro dessa informação, ela vai gerar outro código. E, consequentemente, você vai perceber que essa informação é diferente. Então, quando você tira o hash de um documento ou de algo digital, você está certificando esse documento. Né? Você está usando ele, você está, digamos assim, congelando esse cara no tempo. Nada que você faça nele agora vai mudar e vai alterar esse código, porque você já deixou ele certificado, certo? Vamos trazer aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer o exemplo da função hash para vocês. Vamos ver se ele vai abrir. Aqui, ó. Aqui é uma demonstração do SHA-256 do Bitcoin, tá? Então a gente consegue gerar, é um simulador, é um gerador de função hash. Então tudo que eu escrever aqui na área de dados, ele vai passar por essa função e vai gerar um código aqui embaixo, tá? Então eu vou digitar aqui a letra A maiúscula e vocês vão ver que ele vai alterar aqui e eu vou anotar esse código aqui, tá? Vou salvar aqui, ó, dentro do bloco de notas. Esse aqui é o A maiúsculo, certo? Esse é o hash de um arquivo, por exemplo, que tivesse o A maiúsculo. Então, se eu passar o A maiúsculo dentro da função hash, vai gerar esse código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só alterar o A maiúsculo para A minúsculo. E vocês vão perceber que a função hash ela é completamente diferente. Tá? A saída, né? Esse é o A minúsculo. Então, nós já matamos a primeira característica. Duas informações diferentes, elas geram códigos diferentes. Tá? Se eu digitar várias informações aqui, ó, posso ficar digitando, escrever um livro aqui. Tá vendo? Ele sempre vai gerar o mesmo tamanho de código. Olha lá, é o mesmo tamanho. Certo? Então, são hash desse conjunto de informações. Agora eu vou apagar tudo isso aqui e vou voltar na minha letra A maiúscula. Certo? Vou pegar o código da A maiúscula, copiar e vou digitar aqui embaixo. Vocês podem... Opa, eu dei um espaço na frente. Vamos apagar aqui, ó. A maiúscula. Vamos lá. Ver. A minúsculo. Foi o A minúsculo que eu copiei? Ou tem mais coisa lá dentro? Ah, não tinha mais. Tinha mais enter em... Ó, o A maiúsculo. Vou colar aqui. Olha lá. É o mesmo código, certo? Tinha espaço antes do A. Então o A maiúsculo gerou o mesmo código anterior. Então já matamos a mais uma.
A próxima a gente não tem como verificar aqui no simulador, que é você não consegue gerar a letra A partir desse código aqui, né? Isso são características intrínsecas da função hash. Então, com isso, vamos voltar aqui para a apresentação. Nós matamos aqui o próximo item, que é o função hash. Então, nós já falamos sobre criptografia, sistema P2P, que é a rede P2P distribuída, o código aberto e a função hash. Agora nós vamos entender o conceito de bloco. Tá? Esse aqui é um exemplo do bloco zero, o bloco gênese do Bitcoin, e a quantidade de informações que tem dentro desse bloco. Tá? Vocês podem ver várias informações aí. Algumas características do bloco da blockchain, do Bitcoin, ele tem aproximadamente 1 mega de tamanho. Isso permite que ele tenha em torno de 2.500, 3.000 transações por bloco. Tá? Pode passar um pouquinho de 3.000. E a frequência com que esses blocos surgem dentro do sistema, dentro da rede do Bitcoin, é uma frequência de 10 minutos. Tá? Isso dá aproximadamente umas 5 transações por segundo. Vocês podem ver que não é uma quantidade grande de transações. A Mastercard, a Visa, elas fazem milhares de transações por segundo e o Bitcoin faz em torno de 5. Tá? Então, o Bitcoin não é digamos assim, um ativo digital mais recomendado para fazer sistema de pagamento, por exemplo. Né? Ele pode dar problema. E para isso existem outras criptomoedas. Mas ele, como reserva de valor, é um bom ativo. Então, para exemplificar isso, nós vamos criar aqui um bloco dentro do bloco de notas, né? Eu vou colocar algumas informações aqui, por exemplo, o número do bloco, eu vou criar um campo chamado nonce, que vocês vão ver o que é esse campo depois, vão entender quando a gente for explicar a parte de mineração. Tem o campo nonce, eu boto lá um número aleatório, tem o número de transações e vou botar um código hash. Esse bloco que eu criei, ele ficou de um tamanho de 14K bytes, tá? Então, eu criei esse bloco dentro do bloco de notas. Qual que é o meu próximo passo? O próximo passo, eu vou querer... Como que eu certifico esse bloco de informações? Como que eu garanto que ele vai ficar parado no tempo, qualquer coisa que eu mudar dentro dele vai ser invalidada? A gente já viu. A gente cria uma função hash, passa essas informações através de uma função hash. Então eu vou pegar todas as informações desse bloco, vou jogar dentro daquele simulador que eu fiz e vou gerar um código, esse hash aqui. Ó. Esse hash aqui vai me dizer, vai me garantir que as informações que estão aqui dentro, elas estão fixas, certo? Se eu mudar qualquer informação aqui dentro desse bloco, ele vai me gerar outro código hash, consequentemente não é a informação que eu quero. Então, a partir do momento que eu gerei esse código hash, eu certifiquei o meu bloco. Tá? Então, já tratamos aí de 5 temas e vamos para o próximo tema, que é a mineração. Tá? Para vocês entenderem o conceito de mineração, existe a rede do Bitcoin formada pelos softwares que eu já falei, e essa rede várias pessoas estão transacionando informações lá dentro. Pode ser transação, pode ser qualquer outro tipo de informação. Por isso que a gente está fazendo analogia com o Bitcoin, mas pode ser qualquer outro tipo de informação. E o minerador vai fazer o quê? Ele vai olhar essa rede e vai dividir essa rede, separar essa rede num bloco. Tá? O minerador vai separar as transações, vai juntar essas transações e criar um bloco de até 1 megabyte. Criando esse bloco de 1 megabyte, o que vai acontecer? O minerador vai usar o computador dele, ou uma máquina, que nem essa máquina aqui, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui. Aqui, ó. Uma máquina que nem essa aqui, ó. Essa aqui é uma máquina de mineração, tá? Que eu tenho comigo aqui. Não compensa minerar aqui no Brasil, porque essa máquina aqui, eu vou gastar mais de energia elétrica, ela tem 1.400 watts, então ela vai gastar mais energia do que gerar criptomoeda. Então, o minerador, ele faz esses cálculos, essa máquina faz 10 terahash por segundo, ela calcula de informação,
ela gera um código, né, gera um hash desse bloco de transações. Só que tem um porém, ela não gera qualquer hash, ela tem que ter uma regra. E a regra é uma quantidade de zeros na frente desse hash. Tá? Quanto mais zeros você coloca e exige que o hash tenha, mais difícil é de se achar esse hash. Então, por isso que o pessoal fala dificuldade de mineração. Aumentou a dificuldade, diminuiu a dificuldade. É a quantidade de zeros que é introduzida na frente do bloco que é do hash que é requisitado. Então, o minerador vai ficar fazendo esses cálculos matemáticos. Como é que ele vai alterar o bloco para poder gerar um hash diferente? Aquele códigozinho nonce que a gente viu lá atrás, ele vai alterar, vai ficar fazendo tentativa e erro naquele código, e isso vai alterando o hash. Alterando o hash, achando o hash ótimo, ele manda esse hash para a rede novamente, fala assim, achei aqui o código desse bloco, a rede vai validar, né, a rede do Bitcoin vai validar, e com isso o minerador vai receber uma recompensa em Bitcoins, que hoje está em torno de 12,5 Bitcoins por bloco minerado, certo? E é dessa forma que os Bitcoins são introduzidos no mercado, na rede. Então, todos a gente já viu quase todos os itens e vamos, por fim, entender agora o conceito dos blocos. Primeiro você tem um bloco zero, tá? Bloco Gênese, que a gente viu lá no exemplo, e tem esse conteúdo do bloco. Para eu poder certificar, como a gente já viu, eu crio o hash zero, então eu tenho o bloco zero e o hash zero, certo? Após 10 minutos, a rede, os mineradores, eles acham o hash do bloco 1, tá? Só que tem algumas características. Ele tem que ter o conteúdo, que são as transações e todas as outras informações, e ele tem que, dentro desse conteúdo, ele tem que trazer o hash do bloco anterior, que é o do bloco 0. Então, o hash 0 vai dentro do conteúdo do bloco 1, tá? E isso eu gero o hash 1. Após mais 10 minutos, eu gero vem o bloco 2, e o bloco 2 tem o conteúdo e também o conteúdo do hash do bloco anterior, que é o hash 1. Tá? O que isso traz? Né? Se eu mudar qualquer informação dentro do bloco 0, o que acontece? Consequentemente, o hash do bloco 0 é alterado. E se o hash do bloco 0 é alterado, o hash dentro do conteúdo do bloco 1, aqui que nós estamos falando, também é alterado. E o hash do bloco 1 é modificado. Se o hash do bloco 1 é modificado, o próximo hash, que está dentro do bloco 2, também vai ser modificado. E, consequentemente, vai alterar o hash 2. Então, se eu alterar qualquer informação dentro do conteúdo do bloco 0 ou do próximo bloco, a cadeia toda é invalidada, porque um hash está conectado ao hash anterior do outro. Tá? Esses blocos estão em cadeia. E com isso nós chamamos de blockchain. Esse é o conceito da blockchain. Tá? São conteúdos de informações, não precisa ser necessariamente transações, mas são conteúdos que estão encadeados através do função hash que garante a segurança. E com isso você tem a informação segura, certo? Então com isso nós temos todos os temas abordados. Tá? Eu vou deixar aqui novamente desculpe ter passado um pouquinho do horário, tá? Vou deixar aqui o meu e-mail para vocês, se vocês quiserem entrar em contato. E é isso. Muito obrigado.